Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a parte 3 da obra Verdade e Método de Hans-Georg Gadamer. Isso aí. É uma obra fundamental, né? Dividida em três partes. Exatamente. E, embora a gente precise dar um contexto com ideias das partes iniciais, Sim, para entender onde ele quer chegar. o nosso foco hoje vai ser como a parte 3 direciona tudo para a linguagem, né? A linguagem como a chave da compreensão. Perfeito. É o grande fechamento do argumento dele. Bom, para começar então, qual é, assim, a grande questão que o Gadamer levanta? Parece que ele logo de cara já desafia uma ideia bem comum sobre o que é verdade. Exatamente. O livro todo, na verdade, questiona um pouco essa hegemonia do método científico, sabe? Como se ele fosse o único jeito de chegar na verdade. Ah, sim, aquela ideia de que só ciência produz conhecimento real. Isso. E o Gadamer argumenta que existem outras experiências super importantes, tipo a filosofia, a arte, a própria história, o que ele chama de ciências do espírito, onde a verdade aparece de um jeito diferente. Um jeito que não dá para medir com régua ou provar em laboratório, né? Exato, são verdades que escapam dessa verificação científica mais, digamos, tradicional. Certo. Vamos tentar desempacotar isso, começando pela arte, que ele discute bastante na parte 1. Como que a arte revela a verdade de um jeito diferente? Ele critica a tal consciência estética, né? Critica sim a ideia de que a arte é só uma questão de gosto, subjetiva, achei bonito. Para ele isso é muito pouco. Porque ignora o quê? Ignora que a obra de arte, na verdade, ela nos confronta. Ela meio que reivindica uma verdade sobre o ser, sobre como as coisas são. E aí tem aquele conceito-chave dele, o espio. O jogo. Como funciona isso? É fascinante. Para ele, o jogo não é só uma atividade nossa, do sujeito. A própria obra de arte é um jogo, um movimento dela mesma se apresentando, sabe? Sich selbst darstellen, ele chama. A obra joga conosco. Tipo isso. Ela nos envolve, se apresenta e, nesse processo, ela pode transformar a nossa percepção da realidade. É aí que algo verdadeiro se revela. Entendi. Uma transformação, uma revelação que acontece nesse jogo com a obra. E como isso se conecta com a parte 2, com a compreensão da história, dos textos? Ele fala muito de compreender, o Verstehen, e dos nossos preconceitos, Vorurteile. Eles são um problema. Então, esse é um ponto super importante. E, assim, meio contraintuitivo. O iluminismo sempre viu o preconceito como algo ruim, um erro a ser superado para chegar na objetividade, né? Sim, a razão pura, sem filtros. Pois é. Gadamer vai dizer que não é bem assim, que existem preconceitos legítimos. Legítimos. Como assim? Preconceito pode ser legítimo? São aqueles que vêm da nossa tradição, da nossa história. São as ideias e valores que formam o nosso ponto de partida. A gente nunca chega zerado para entender algo. Esses preconceitos são, na verdade, a condição para a gente poder compreender. Interessante. Então não é para jogar fora a nossa bagagem histórica. De jeito nenhum. Pelo contrário, o desafio é ter consciência dessa bagagem, dessa história efeitual, como ele chama. Os efeitos da história que moldam como a gente vê o mundo, mesmo sem perceber. E a compreensão acontece como, então? Acontece na fusão de horizontes. É o encontro do nosso horizonte, da nossa perspectiva histórica, com o horizonte do texto ou do passado que a gente quer entender. Não é anular um lado, é um diálogo. Entendi. Faz sentido. A arte, a história, tudo envolve essa dinâmica, esse encontro. Aí chegamos na parte 3. Como que a linguagem entra para amarrar tudo isso? Qual é a tal virada ontológica que ela promove? Bom, a parte 3 é onde ele diz: tudo isso que a gente falou, essa experiência da arte, essa compreensão histórica, tudo isso acontece na linguagem e através dela. É a virada ontológica porque ele coloca a linguagem não só como uma ferramenta. Uma ferramenta que a gente usa para descrever o mundo. Exato, não é só isso. Para o Gadamer, a linguagem é algo muito mais fundamental. É um meio universal onde a própria compreensão acontece, onde o nosso ser no mundo se realiza. Uau! Então não tem como pensar ou entender fora da linguagem. Basicamente isso. Toda experiência do mundo, todo entendimento é, na raiz, linguístico. A linguagem é o nosso horizonte. Como ele diz de forma bem impactante, o ser que pode ser compreendido é linguagem. O que pode ser compreendido é linguagem. Forte isso. Muito!
Significa que a própria realidade, na medida em que a gente consegue acessá-la e compreendê-la, se apresenta para nós linguisticamente. Então, para resumir, compreender uma obra de arte, um texto antigo, ou sei lá, até conversar com alguém, envolve sempre essa dinâmica histórica, mediada pela linguagem, e a verdade meio que se revela nesse processo dialógico. Precisamente, não é uma busca por uma objetividade total, fora da história, sabe? É um engajamento consciente com a nossa própria historicidade e com a linguagem que nos forma e na qual o mundo se mostra pra gente. Compreender é um evento, um acontecer, e esse acontecer é sempre linguístico. Isso muda muita coisa sobre como a gente pensa o conhecimento, né? E fica então aquela reflexão final. Se toda compreensão é assim, moldada pela história, pela linguagem, como que essa consciência poderia talvez transformar nossa abordagem ao conhecimento, aos debates ou até mesmo às conversas do dia a dia? É uma ótima pergunta para a gente levar. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.